Lucas, fala da neurociência do medo, por favor. Excelente pergunta. A neurociência do medo, a gente consegue entender ela muito bem a partir das neurociências, porque algumas coisas, quando, por exemplo, a galera me pergunta, Lucas, qual que é a neurociência da depressão? Nós temos sim, muitos estudos que nos dão várias pistas importantes sobre o que pode acontecer com a pessoa que tem um humor deprimido, mas a neurociência da depressão ela é mais incerta do que a gente falar, por exemplo, uma resposta ao medo, à ansiedade, da qual a gente consegue apontar exatamente as estruturas, os processos. Depressão, a gente tem um monte de teoria neurocientífica diferente, algumas que se contradizem, e o medo e a ansiedade é uma coisa mais bem estabelecida em neurociências. Então, qual é a neurociência do medo? Vamos pensar em etapas, tá? A primeira coisa é a gente entender a emoção de medo como uma resposta fisiológica, tá? Então aqui eu não estou falando necessariamente sobre o sentimento subjetivo que a pessoa tem do sofrimento. O medo seria uma resposta ao estresse, principalmente ao perigo, né? Então o medo seria uma resposta fisiológica de preparação ao perigo. Fisiologicamente é isso que acontece. Todas as nossas emoções elas vêm para poder nos preparar para um comportamento. Então existe uma definição, que é de um cara chamado Dudai, se eu não me engano, que ele falava que ele tinha uma definição funcional, ou Dudai era das memórias, acho que eu estou confundindo aqui. Enfim, existe uma definição funcional de emoções, que é o seguinte: as emoções são estados tipicamente causados por entradas sensoriais e que tipicamente vão guiar um comportamento. Então o que é uma emoção como um todo? É um estado corporal que foi disparado por um gatilho e que vai influenciar no seu comportamento. Isso é uma emoção. O medo, especificamente, é associado a uma emoção que ela vem em resposta a um gatilho que foi interpretado pelo seu organismo como um perigo, e ele te prepara para lutar ou fugir ou congelar perante aquele perigo. Por que eu estou falando que ele interpreta? Porque por vias de neuroplasticidade, você pode acabar criando associações negativas de coisas que elas são irracionais. Então a pessoa tem, sei lá, fobia de barata, né? Então a barata, teoricamente, não tem um potencial perigoso realmente, né? Dificilmente a barata vai te causar um grande prejuízo, e ainda assim existem pessoas que têm respostas de medo fortíssimas a ela, mas porque a pessoa ela interpreta aquilo como um perigo. Bom, feita essa introdução, a gente entende que o medo ele é um estado corporal associado ao enfrentamento de um perigo, ou pelo menos de algo que foi interpretado como um perigo. E quando a gente fala sobre essa resposta emocional, bom, eu falei com vocês primeiramente de que ela é sempre disparada por um gatilho. Então vamos supor que eu tenho, sei lá, vou pegar um medo real aqui, uma coisa que ela não seja patológica, né? Eu tô andando na rua à noite e daqui a pouco um cara me assaltou. Beleza, o cara apontou a arma na minha cara. Aquele gatilho, que é o quê? Eu vendo o cara com a arma, eu escutando o cara falando para eu passar o dinheiro para ele. Esses estímulos sensoriais, eles vão chegar no meu cérebro, vão ser redistribuídos pelo tálamo. O tálamo é a estrutura importante para a redistribuição de informações que chegam ali. Vai chegar nos meus córtex sensoriais, por exemplo, o que eu estou vendo chega no meu córtex occipital, o que eu estou ouvindo chega no meu córtex temporal. E aí, a partir disso, eu posso ter já uma resposta direta da minha amígdala cerebral, ou eu posso vir a ter pensamentos que disparam a minha amígdala cerebral. Mas independente de qualquer coisa, esse gatilho que foi redistribuído pelo tálamo e foi entendido pelos meus córtex sensoriais, eles vão ativar uma área do meu cérebro chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma amêndoazinha ali, mais ou menos no meião do seu cérebro, que ela dispara as cascatas fisiológicas de medo e estresse. Então o que a amígdala cerebral vai fazer? Ela vai ativar um eixo no seu corpo, chamado eixo HPA. HPA vem de hipotálamo, pituitária e adrenais. Resumo da história, para quem não tem muito contato com isso, pode ser muito nome, né, muita nomenclatura, mas a amígdala cerebral ela vai disparar um conjunto de liberações hormonais que vai culminar na liberação de cortisol e ativação do seu sistema nervoso simpático. O cortisol, em conjunto com o sistema nervoso simpático, vão mudar a fisiologia do seu corpo
para aquelas respostas típicas de medo, que é o quê? O coração acelera, a respiração fica ofegante, a mão sua, a pupila dilata. Para que servem essas respostas fisiológicas todas? É, como eu falei, uma resposta do corpo para enfrentar um perigo. Então vamos pensar num mundo selvagem. Eu sou uma zebra agora. Então eu sou uma zebra, eu acabei de ver um leão e ele quer me predar. Se eu interpreto que eu estou em perigo naquele momento, eu, zebra, preciso agora das duas uma. Ou eu tenho que fugir, ou eu tenho que lutar. Então, para isso, eu vou precisar de que os meus músculos estejam prontos para isso. Eu preciso que chegue mais sangue e oxigenação nesses músculos. Então é por isso que eu respiro mais ofegante para oxigenar. Eu bombeio mais sangue para os meus músculos, o coração acelera. A minha mão começa a suar para poder liberar calor. Então são todas respostas típicas de uma preparação para um enfrentamento de um perigo. Então, resumo da neurociência do medo é gatilho. O gatilho ele é distribuído pelo tálamo para o córtex sensorial em questão. Isso ativa, se essa informação sensorial é interpretada como um perigo, ativa a amígdala. A amígdala ativa eixos no seu corpo que alteram a sua fisiologia. Medo é isso. Agora, se a gente quiser falar sobre ansiedade, sentimentos mais complexos, vai envolver outras coisas. Mas o medo, em essência, é isso. É a alteração fisiológica em resposta a uma interpretação de perigo. Beleza? Respondido? Se tiver ficar alguma dúvida, você manda aí, tá? Boa noite, Curitiba chove desde sexta-feira. Olha, a chuva atrapalha de vez em quando, mas eu confesso que eu tô torcendo para chover para refrescar um pouco, porque tá insuportável aqui em BH o calor. E eu sou muito calorento, eu cresci no sul, né? Então acabou que eu até hoje não me acostumei com esse calorzão daqui. Lucas, boa noite. Silas, Belém do Pará. E aí, Silas, beleza? Boa noite. O que você acha do neurocientista Mark Souls em ser referência no diálogo entre psicanálise e neurociência? Não sei se tem conhecimento a respeito. Silas, o meu contato, na verdade, com psicanálise ele é um pouco mais limitado, porque nunca foi a minha linha de trabalho, tá? Eu gosto de aprender sobre psicanálise, eu já fiz curso de psicanálise, eu tenho um livro, inclusive, que é um livro que eu adoro ele, quando eu fui para a Argentina, no ano retrasado, quando eu fui para a Argentina? Não lembro, minha memória tá ruim aqui. Mas quando eu fui para a Argentina, tem uma grande biblioteca lá, que é o El Ateneu, muito bonita, lindíssima. E eu sei que a Argentina é um dos poucos países, assim como o Brasil, hoje a gente considera que só tem 3 países, que é o Brasil, França e Argentina, que ainda são muito psicanalíticos, que ainda ensinam muito psicanálise como abordagem de terapia. E lá nessa biblioteca eu encontrei um livro muito legal do Freud, falando sobre especificamente a ferramenta da hipnose. E eu comprei aquele livro, achei interessantíssimo, já li muito sobre Freud, mas não é a minha linha de trabalho. E eu sei que as abordagens mais rigorosas, cientificamente falando, elas não confirmam boa parte das teorias psicanalíticas, não porque elas refutam, não é isso, mas é porque são construtos dos quais eles não são observáveis sob a luz das neurociências. Mas dá para fazer correlações? Com certeza dá. Tanto que nós temos um monte de alunos no curso de neurociências que são psicanalistas e eles mesmos relatam por lá que conseguem fazer vários links importantes entre a psicanálise e as neurociências. Então, com toda certeza, é possível fazer ligações. Tem alguma coisa ou outra que eu mesmo sei que a gente consegue fazer ligação, como, por exemplo, falar sobre memórias reprimidas, que é um tema de estudo das neurociências também, memórias falsas. São questões que a gente entende sim sob a luz das neurociências, mas primeiro por ter muita filosofia abstrata e segundo por não ser uma coisa que realmente é o meu foco de trabalho, eu não vou ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto para poder te falar, beleza? Mas depois se quiser me mandar alguma coisa sobre ele, a gente pode discutir mais. Marlu mandou aqui, Marluce, poderia falar sobre a neurociência por trás de um relacionamento tóxico? Bom, não dá pra gente falar sobre
a neurociência do relacionamento, porque o relacionamento é uma questão intangível ali, né? Relacionamento é uma experiência entre duas pessoas. O que dá pra gente falar é sobre a neurociência da pessoa apaixonada, a neurociência da pessoa que ela tem um grau de dependência emocional mais exacerbado. E sempre quando a gente vai falar sobre esses quadros que eles são mais subjetivos, eles vão encarar uma complexidade maior. Diferente, por exemplo, quando a pessoa me perguntou ali a neurociência do medo, que a gente consegue apontar exatamente as áreas, isso vai depender muito do contexto da pessoa, né? A gente precisa avaliar um a um, para a gente conseguir te falar com clareza. Mas, por exemplo, quando eu falo sobre o relacionamento tóxico, a gente vai estar encarando o tema da paixão, a gente vai estar encarando o tema do luto, porque às vezes é aquela pessoa que ou ela terminou o relacionamento e ela não consegue aceitar, ou o contrário, ela não termina o relacionamento justamente pelo medo de encarar a dor da perda. A gente vai encarar questões associadas à autoimagem, autoestima, porque muitas vezes a pessoa se mantém no relacionamento tóxico por conta de uma má autoimagem. Do outro lado, a pessoa que é tóxica no relacionamento, a gente pode estar falando sobre um transtorno de personalidade, seja um narcisista, seja um borderline. Então, entendeu? Para a gente poder te falar qual que é a neurociência por trás do relacionamento tóxico, a gente tem que avaliar exatamente sobre quem que a gente está falando, em qual contexto, o que a gente quer estudar naquele caso em questão. Se eu estou falando de paixão, eu estou falando sobre um estado hiperdopaminérgico, onde a pessoa tem uma grande ativação dos circuitos de prazer e motivação, uma baixa atividade pré-frontal que inibe ela de conseguir raciocinar em cima do que ela está fazendo de uma forma mais analítica. Se eu estou falando de luto, eu estou falando sobre a ativação do córtex do símbolo anterior. Se eu estou falando de uma autoimagem negativa, eu estou falando sobre, por exemplo, a rede de modo padrão, que ela tem a ver com o self. Então, acaba que tem um universo de coisas que podem estar associadas ao relacionamento tóxico. E se você quiser saber alguma coisa mais específica, pode me mandar aqui que eu te respondo, tá? Oi de Lisboa, grande Neuza Anjos Fernandes. Legal que você está aqui na nossa live com a gente. Eu fiquei apaixonado por Lisboa a última vez que eu estive. A primeira vez que eu fui, eu confesso que eu não consegui ver muito da beleza de Lisboa, porque eu fiquei muito pouco tempo. Eu fiquei só para poder pegar uma conexão, fui lá na Torre de Belém para poder tirar uma foto. Mas a segunda vez que eu fui, eu fiquei apaixonado, lindíssima. Todo lugar que a gente ia tinha músicos de rua com umas músicas belíssimas. Foi uma das viagens mais relaxantes que eu já fiz. E eu quero muito voltar aí. Nós temos muitos alunos portugueses e eu espero que a gente consiga, quem sabe, levar aí um evento presencial para Portugal em breve. Então seja muito bem-vinda. Poderia explicar a neurociência da dependência emocional que mantém a pessoa em um relacionamento tóxico e das intervenções indicadas neste caso. Então vamos lá. Para a gente poder falar sobre o que leva alguém a estar nesse quadro de dependência emocional, a gente tem que pensar mais uma vez, é uma coisa muito individual, né? Mas vamos supor que seja ali um quadro, muitas vezes isso vai estar ligado a inseguranças. Então, se a pessoa ela tem uma insegurança em si, ela se sente menos confiante para poder às vezes terminar um relacionamento, se valorizar. Então isso vai estar muito associado à autoimagem, ao self. Então existe uma rede chamada rede de modo padrão, que ela muitas vezes está associada àquele famoso viajar na maionese, mas que ele tem a ver com a gente ficar refletindo sobre a própria vida. E às vezes, nesses casos, técnicas que busquem ressignificar um pouco da história de vida da pessoa, trabalhar traumas, existem aquelas técnicas de reestruturação de traumas, elas podem ser úteis para que aquela pessoa ela consiga se reencontrar com ela mesma e ela dessensibilize um pouco dessas inseguranças que surgiram ao longo da sua vida a ponto de depender emocionalmente de outras pessoas. A dependência emocional ela também pode vir em alguns quadros psicopatológicos específicos, como por exemplo no borderline. Borderline, ao mesmo tempo que a pessoa ela pode ser tóxica, ela também pode se colocar num relacionamento tóxico, porque ela tem um medo patológico do abandono. E isso está ligado a uma hiperatividade da amígdala cerebral. Essa pessoa ela é muito reativa emocionalmente.
Então, isso pode estar associado a qualquer quadro aí onde a pessoa ela se mantém no relacionamento tóxico, é que a pessoa tem uma hiperatividade da amígdala cerebral a ponto de ter reatividade emocional muito grande ao estresse. Então, um término, por exemplo, que deveria ser uma coisa que gera sofrimento, mas que as pessoas sabem lidar depois de um tempo, a pessoa não sabe lidar. E aí o saber lidar tem a ver com a atividade pré-frontal. Então a terapia como um todo, ela melhora todas essas circuitarias. Ela melhora a definição do self, ela melhora a atividade pré-frontal e ela diminui a atividade da amígdala cerebral. Agora, qual técnica específica você vai utilizar depende muito do quadro, depende da anamnese que você for fazer sobre aquele quadro específico. Na maioria das vezes, como eu falei, essas técnicas de terapia como reestruturação cognitiva, que é uma técnica da TCC, mas que a gente tem um monte de variações por aí, que ajuda o paciente a mudar os pensamentos que ele tem sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre a vida, vai justamente melhorando essa atividade pré-frontal para saber lidar com as frustrações, diminuindo a atividade da amígdala cerebral, melhorando a noção de si mesmo. Então as reestruturações de pensamentos, de crenças, gera isso. E aí depois de um término, por exemplo, aí são outras estratégias. Então, por exemplo, a pessoa terminou o relacionamento. Aí a gente sabe que se a pessoa ela fica se expondo a estímulos que lembrem aquela pessoa, ela tem muita dificuldade de superar. Então é importante que você consiga orientar aquele paciente a conseguir dizer adeus, a conseguir realmente se desvincular daquele relacionamento e não ficar se expondo a esses estímulos para o cérebro ir se acostumando com a ausência dela. Exercício físico aeróbico, porque o exercício físico aeróbico libera endorfinas que diminuem a atividade ali do córtex do símbolo anterior, que tem a ver com a dor emocional. Então, percebe que mais uma vez a gente tem que avaliar mais profundamente o caso específico do paciente para te falar uma intervenção mais clara. Tá? Mas só para começar a falar aí sobre o assunto. Oi Lucas, agora que consegui. Seja muito bem-vinda, Rosa. Neuza, muito bom. Perfeito, vamos lá. Teresópolis, Rio de Janeiro. Tem a galera aqui já. Niterói, do Rio de Janeiro. Tem uma galerinha boa do Rio de Janeiro também no nosso curso. Lucas, também estou sofrendo com calor aqui em BH. Pois é, então você também está aqui em BH, você está sentindo aí que tá triste esse calor aqui, hein? Dá vontade de ficar no ar-condicionado o dia inteiro. Lucas, qual é a duração do curso? Cristiane, nosso curso tem uma duração completa de mais ou menos 40 horas de aula, isso apenas do curso base, que você vai escrever das aulas em si, mas além das 40 horas de aula, a gente tem suporte 24 horas por dia. Então hoje mesmo eu terminei de responder todas as dúvidas que tinham lá dos alunos na plataforma, temos a apostila completa do curso, os materiais em PDF de cada aula, a certificação, temos vários bônus, temos uma Masterclass bônus, temos as aulas ao vivo que acontecem todos os meses. Então são 2 anos de acesso onde você vai ter muito conteúdo. É o curso mais completo de neurociência na prática clínica que você pode esperar para realmente aplicar isso nos seus atendimentos. Pode vencer medo, são 15 dias de garantia incondicional. Beleza? Lucas, se tiver conhecimento, indica um livro bom para se estudar sobre neurotransmissores e hormônios. Então, é Silas, né? Acho que é Silas. Silas. Depende muito do tipo de leitura que você quer fazer. Para a gente falar mais tecnicamente sobre a parte mais básica das neurociências, falar sobre neurotransmissores, lá, os livros base que são utilizados em graduação e pós-graduação, que eu mais indico, são os princípios de neurociências do Kandel, que é uma das maiores indicações no mundo inteiro aí de neurociências. Só que ele é um livro acadêmico, né? Então é um livro enorme, é um livro mais técnico, mas ele vai estar destrinchado ali o que a gente tem de melhor sobre o assunto. Tem o Fundamentos de Neuroanatomia, mas ele não vai falar tanto sobre neurotransmissores e hormônios, ele vai falar mais sobre a parte anatômica. Temos também outros livros que eles são mais didáticos, eles são mais voltados não para ensinar uma coisa mais pura, técnica, mas trazer ali algumas reflexões mais palatáveis, né, para profissionais da saúde e para o público leigo também. Então, um livro que eu gosto muito é o Neurociências e Mindfulness, do Ramon Cossenza, que foi meu orientador da pós-graduação pela UFMG, um grande pesquisador que tem uma linha de pesquisa aí na área da meditação.
E esse livro especificamente ele não fala só sobre meditação, ele fala muito sobre os aspectos neurocientíficos das emoções e acaba citando vários momentos, neurotransmissores e hormônios nele. O Cérebro Nosso de Cada Dia, da Suzana Herculano, também é uma boa leitura. Então depende muito do tipo de leitura que você quer ter, tá? Lucas, e quanto à neurociência com crianças com Down? Acho que era Down, né? Síndrome de Down. A síndrome de Down ela é uma síndrome genética, né? Ou seja, ela é conhecida como a trissomia do cromossomo 21. É isso. Trissomia do cromossomo 21. Tanto que uma curiosidade, para quem não sabe, qual que é o dia internacional, acho que é internacional, né? Da síndrome de Down. É o dia 21 de março. Por que é o dia 21 de março? Porque é a trissomia do cromossomo 21. Né? Então, mês 3 e dia 21, por isso que é essa data. Mas por conta disso, a pessoa ela tem várias, é um conjunto de manifestações, não só do cérebro, a fisiologia, o corpo, enfim, várias manifestações em conjunto acontecem por conta de ter uma alteração do cromossomo, né? Ao invés, ou seja, a gente tem vários pares de cromossomo e especificamente o par 21, nós temos 3 cromossomos, ao invés de ser um par, não é um par, né? É um trio, são 3 cromossomos e com isso a gente acaba tendo várias manifestações fisiológicas típicas desse quadro. Nós não lançamos aula ainda sobre a neurociência da síndrome de Down, porque o nosso foco no curso de neurociência na prática clínica é ensinar aquilo que a gente consegue trabalhar em terapia, né? Então a gente fala sobre transtornos neuropsiquiátricos, falamos sobre ansiedade, depressão, dependência química, TDAH, TEA. Alguns deles a gente nem consegue reverter, mas a gente consegue ajudar o paciente a ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas quando a gente fala sobre síndromes, doenças neurodegenerativas, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, esse é um tema que, na verdade, um dos grandes focos do nosso curso é justamente ser algo aplicado. Então a gente evitou de colocar esse tipo de coisa para não acabar sendo um curso que ele se desvia muito daquilo que a gente trabalha dentro do consultório, mas pode ser relevante em algum momento a gente lançar uma aula sobre isso, porque mesmo que você não vá conseguir reverter uma síndrome de Down, mas você consegue trabalhar para que aquele paciente, para entender melhor aquele paciente, né? É algo a se pensar se faz sentido a gente lançar uma aula sobre isso no futuro, tá bom? Lucas, prazer, sou nova. Sim, aqui é lindo. Comer o pastelzinho de Belém com toda certeza. Toda vez que eu vou aí, mesmo se só de passagem, tem que comer pastel de Belém, porque pastel de Belém, inclusive uma coisa que eu aprendi. O pastel de Belém é o pastel da região específica, certo? Porque aqui no Brasil, não sei se você sabe, a gente chama tudo de pastel de Belém. E aí eu sei que a galera por aí fica até brava, porque não é pastel de nata. O pastel de Belém é especificamente ali do bairro, né? Do bairro de Belém. Então eu já aprendi isso aí. Mas é delicioso, né? A minha esposa mesmo é apaixonada no pastelzinho de nata e o de Belém melhor ainda. Vamos lá, temos mais 10 minutinhos de live aqui. O que pode falar sobre a neurociência e os transtornos de personalidade? Então, doutora Bárbara, nós lançamos aulas novas sobre transtornos de personalidade no curso de neurociências recentemente. Falamos sobre transtornos de personalidade como um todo e falamos especificamente sobre borderline e sobre o transtorno de personalidade antissocial. O que define os transtornos de personalidade, na verdade, são os padrões associados a manifestações desse sintoma, a persistência deles, a ideia do que é uma personalidade em si, que é aquilo que tem a ver com a expressão de quem você é. Então, uma coisa importante é que a personalidade ela não necessariamente é algo que ela representa na totalidade como você se sente, mas a personalidade ela tem a ver com a forma como você se expressa perante o mundo. Só que esses transtornos de personalidade eles são padrões persistentes. São padrões que muitas vezes começam, às vezes na infância, na adolescência, mas que se mantêm na vida adulta e a pessoa ela tem essas manifestações de comportamentos específicos, de expressão da sua personalidade de uma forma constante e
persistente. Agora, a neurociência de cada transtorno varia de qual transtorno nós estamos falando. Então, só para você ter uma ideia. Na maioria dos transtornos de personalidade, a gente vai ter um mau funcionamento do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, essa área de função executiva, tem a ver com a nossa capacidade de conseguir inibir os nossos impulsos, essa capacidade da gente conseguir pensar em planejamentos mais complexos, a nossa capacidade de conseguir gerenciar as nossas emoções. Então esse córtex pré-frontal funcionando bem, ele é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde mental e comportamentos melhores. Então se nós temos um mau funcionamento pré-frontal, nós temos aí uma saúde mental prejudicada e muito possivelmente a manifestação de comportamentos ruins perante a sociedade. Mas o restante dessa neurociência vai variar muito de acordo com qual é o transtorno de personalidade que nós estamos falando. Então, pegando um exemplo, transtorno de personalidade borderline. No borderline, o que nós temos é uma reatividade emocional muito intensa, né? O borderline é muito associado a essa intensidade. Então, o que nós temos nesse quadro é uma hiperatividade do sistema límbico, uma hiperatividade da amígdala cerebral, onde a pessoa tem uma reatividade emocional além do que seria considerado saudável. Mas se eu estou falando do transtorno de personalidade antissocial, a famosa psicopatia, né, que não é um termo mais utilizado hoje em dia, nós já temos exatamente o oposto. Embora esses pacientes também apresentem um mau funcionamento do córtex pré-frontal, principalmente algumas subdivisões específicas do córtex pré-frontal associada à inibição de impulsos, ao comportamento mais social, eles têm uma baixíssima atividade da amígdala cerebral. Ou seja, porque vamos pensar naquela visão até hollywoodiana, típica, do psicopata. O psicopata é aquele cara frio, né? Aquele cara calculista. Por que a gente tem essa visão? Porque realmente essas pessoas têm uma reatividade emocional muito baixa. Então, ela tem uma amígdala cerebral hipoativada. Então, enquanto no transtorno de personalidade borderline nós temos uma hiperatividade da amígdala, no transtorno de personalidade antissocial nós temos uma baixíssima atividade da amígdala. Então, depende muito de qual é o quadro em questão, tá? Vou comprar seu curso, me interessei muito. Vai ser um prazer ter você com a gente, Neuza. Espero que você tenha o melhor aproveitamento possível. O curso está muito completo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, a gente está à disposição para te ajudar por lá. Tá? Pode vir sem medo. São 15 dias de garantia incondicional. Aí a Marlúcia aqui, ó. Pode comprar, Neuza, você não vai se arrepender. Excelente curso. Obrigado, Marlúcia. Feliz de saber que você está gostando muito da formação. E vocês que fazem nossa formação ser ainda mais incrível, essa comunidade de terapeutas interessados em oferecer o melhor para os seus pacientes, isso que é o mais importante de tudo. Sim, é mesmo, é o meu trabalho aqui, amo essas pessoinhas lindas. É o meu trabalho aqui, amo essas pessoinhas lindas. Que bom, que legal. Fico feliz de saber disso. Dá até vontade de voltar aí. Agora, quando eu for de novo, eu quero conhecer mais cidades também, que eu só fui em Lisboa até hoje. Quero explorar mais de Portugal. Lucas, a neurociência pode ser aplicada no autismo? Pode sim, Rosa. Nós temos uma aula inteira sobre a neurociência do espectro autista dentro do curso de neurociências, tá? Nós lançamos aulas sobre transtornos do neurodesenvolvimento, falamos sobre TDAH, falamos sobre o TEA. Tá? Hoje, no DSM, a gente não chama de autismo, mas sim de transtorno do espectro autista, porque entende-se hoje como um espectro mais amplo. Mas nós trazemos lá tanto um pouco sobre os critérios diagnósticos, o que é realmente o TEA, mas também a neurociência envolvida, que não é 100% entendida ainda hoje, tá? Mas nós tivemos muitas teorias ao longo da história. No início acreditava-se que as pessoas autistas elas tinham um cérebro maior, aí depois começou a falar justamente sobre eles terem uma conectividade cerebral aumentada, aí depois veio uma história de que no autismo a gente teria muita conexão local e pouca conexão global no cérebro. Isso foi evoluindo, foi se contradizendo. Hoje a gente entende de que possivelmente é uma relação mais profunda, mais complexa,
onde existem padrões específicos de comportamento cerebral dependendo da pessoa autista, né, do grau de suporte, do contexto, ou seja, existe uma heterogeneidade muito grande entre diferentes pessoas autistas, mas elas são tipicamente diferentes de uma pessoa neurotípica. Então, se a gente for pegar ali as áreas do cérebro associadas, nós temos a pessoa neurotípica e nós temos as pessoas autistas. Claramente o funcionamento cerebral das pessoas autistas é diferente do funcionamento da pessoa neurotípica. Só que entre pessoas autistas também é muito diferente. Então são padrões únicos de funcionamento cerebral. Uma coisa que foi, assim, uma linha de estudo mais recente é associando o mau funcionamento de neurotransmissores inibitórios no cérebro das pessoas do espectro. Isso poderia explicar um pouco daqueles padrões de hipersensibilidade. Então, o GABA, por exemplo, que é um neurotransmissor que deveria fazer inibições no nosso cérebro, não consegue fazer essa inibição adequada. E justamente por não conseguir fazer essa inibição, a pessoa acaba tendo uma atividade maior do que seria o saudável em certas áreas do cérebro. Mas é uma área de estudo ainda crescente e geralmente quando a gente vai fazer terapia com pessoas do espectro autista, é importante que você entenda o que é o espectro para poder criar um vínculo de empatia com aquela pessoa, para conseguir entendê-la, para conseguir manejar. Mas a gente não trata o autismo, né? A gente trata as questões associadas que geram sofrimento naquela pessoa. Porque muitas vezes por conta das dificuldades sociais, das particularidades de comportamento, aquela pessoa ela acaba manifestando quadros de ansiedade, de fobia social, quadros de procrastinação, comportamentos disfuncionais. Então a gente vai ajudar com essas questões. Nós temos aula disso tudo lá no curso também. Tá? Desculpa o erro, sem problema nenhum, é isso mesmo. Boa noite, boa noite, boa noite, obrigada. Já entrei no curso, achando maravilhoso. Que bom, Lucy, que bom, Lucy Oliveira. Que bom que você está gostando do curso, feliz de saber. Obrigado pelo seu feedback. Qualquer dúvida que você tiver, a gente está à disposição para te ajudar, tá bom? Saudade quando fazemos hipnose no Parque Municipal. Quando faremos de novo? Eu não estou vendo sua foto aqui, mas Luquinha, cara, eu já estou há muito tempo sem fazer esses eventos, né, esses streets de hipnose, né? Para quem não sabe, eu iniciei aí nesse universo das terapias integrativas justamente com os estudos sobre hipnose científica baseada em evidências. E aí no início a gente criou lá que o que se tornou o maior grupo de hipnose de rua de BH. Mas já faz muito tempo que eu não faço hipnose de entretenimento, assim, faz anos que eu praticamente não faço isso com ninguém mais, raramente em alguns contextos específicos. Então, chegou num ponto que eu fiquei até um pouco de saco cheio mesmo de trabalhar com essa parte mais de entretenimento. Mas é bom a gente retomar de vez em quando, até para pegar o jeito mais uma vez, quem sabe a gente combina. Eu lembro que o Brandon, se eu não me engano, estava me falando que queria marcar. Vamos manter contato aí, quem sabe a gente marca alguma coisa mais pra frente. Mas que bom falar com você, faz tanto tempo, né, que a gente fazia isso. Tem uma galera boa dessa época aí que acabou desaparecendo depois. Lucas, você acha que o TDAH pode ser tratado só com terapia? Então, Lucy, é difícil te responder isso, porque o ideal seria sempre a gente associar a medicação junto. Por quê? A medicação, o TDAH, a primeira questão, na verdade, é saber se o TDAH ele foi bem diagnosticado. Porque nós temos assim, uma onda de diagnósticos ruins, mal feitos, até temos evidências científicas que apontam isso hoje, de um excesso de diagnósticos ruins sobre TDAH. Mas se realmente existe o transtorno, então a pessoa tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que o seu desenvolvimento cerebral é alterado. A pessoa genuinamente teve um cérebro neuroatípico durante seu processo de desenvolvimento, portanto a sua estrutura e sua química cerebral é alterada. E a medicação ela vai ajudar justamente a regular essa química cerebral, fazer com que a pessoa ela que ela passe a ter um funcionamento cerebral mais próximo do neurotípico. Só que existem alguns contextos onde a medicação ela não é
a melhor alternativa, como por exemplo, num quadro em que a pessoa tem um problema de coração. Se a pessoa tem um problema de coração, os psicoestimulantes são contraindicados. Então como é que você vai ajudar essa pessoa com medicação se ela não pode tomar medicação? E aí é complicado. Então o que a gente precisa saber é que, quando possível, a medicação muitas vezes é transformadora para esses quadros, porque diferente de outros quadros, isso aí é de fato uma manifestação de uma química cerebral alterada no seu processo de desenvolvimento, que não é uma coisa reversível, vamos dizer assim. Só que independente da gente incluir a medicação ou não, existem várias outras coisas que a gente consegue fazer em terapia que também são extremamente eficientes, tanto para poder melhorar os sintomas associados ao TDAH, como também para ajudar esse paciente a ter mais qualidade de vida. Então a própria terapia, as linhas mais cognitivas, comportamentais, inclusive a TCC ela é considerada um padrão ouro para tratamento de TDAH. A mindfulness, alguns tipos meditativos muito específicos podem ser indicados para essas pessoas. Nós temos algumas evidências, embora limitadas, de algumas abordagens como o próprio neurofeedback. Então nós temos sim outras linhas não medicamentosas que, mesmo que a pessoa tome a medicação, ela precisa seguir também para poder ter uma melhora mais significativa. Então o resumo da resposta para a sua pergunta seria: eu acho que toda pessoa que tem TDAH, que deseja se tratar, deveria realizar intervenções não medicamentosas. Fazer uma terapia, fazer às vezes uma prática de exercício físico é muito importante para as pessoas, uma prática de meditação. Então com certeza existem abordagens que ajudam muito, que não são medicamentosas. Mas ainda assim, quando possível, a medicação na maioria das vezes ela vai ajudar a ter um resultado muito mais significativo do que sem ela, por conta de ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? Sou aluno do curso de Neurociências para Terapeutas e da Escola Anti-Ansiedade. Ainda no início, mas algo realmente diferenciado. Estou amando, mas estou com alguma dificuldade para estabelecer... E aí ficou para o resto aqui da resposta, né, que não chegou ainda. Mas então, Claudemir, que bom que você se inscreveu nas nossas formações. Fico feliz de saber que você esteja gostando do curso. Hoje o curso se chama Neurociências na Prática Clínica, na verdade, mas fico muito feliz que você esteja gostando das formações, tá? Qualquer dúvida que você tiver também é só chamar a gente que a gente responde por lá, beleza? Bom, pessoal, acabou meu tempo de live, mas eu acabei não conseguindo responder as caixinhas aqui do que chegaram nos stories, mas isso é excelente, quer dizer que vocês estão engajados, vocês estão mandando pergunta. Então minha meta é essa, que tenha tanta pergunta aqui suas que eu não consiga responder as caixinhas mais, eu começo a responder as caixinhas dos stories. Então eu vou responder as caixinhas dos stories provavelmente amanhã, as que chegaram hoje eu respondo amanhã, e aí já abro uma nova caixinha também. E você que não se inscreveu ainda, corre lá no link da minha biografia, vem fazer parte da formação mais completa de neurociência na prática clínica do Brasil. 15 dias de garantia incondicional, então pode escrever sem medo, que você não tem risco nenhum e você garante a melhor condição para poder fazer parte da nossa formação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Quinta-feira a gente vai ter live aqui de novo, mas não perde tempo e vem aprender aprofundadamente os temas com a gente. Só ir lá no link da biografia, tem uma aula completa gratuita para você assistir, e ao final dela, se fizer sentido, você pode se inscrever na nossa formação. Tá bom? Que tempo bom, obrigado, Lucas. Por nada, Neuza, foi um prazer estar com você. Obrigado, Andréia, que bom que você está gostando das explicações. Bom, eu não sei como que é aqui, porque não sei se são dois nomes diferentes, mas é Vadelande Oliveira, certo? Quero muito contratempo para estudar seu curso, ele é muito importante. O curso ele é bem completo, tem bastante coisa por lá, então eu recomendo assistir com calma mesmo. Às vezes a pessoa está com menos tempo, fica preocupada, né, de querer assistir tudo de uma vez, mas tem 2 anos de acesso aí, isso para quem não se inscreveu na oferta vitalícia, então tem bastante... Vadelande Oliveira mesmo, perfeito então. Então pode ir assistindo com calma por lá, ver as aulas, rever, se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas abaixo das aulas que eu respondo por lá, tá bom? Obrigado, gente, sei lá, que eu tenho um compromisso agora. Valeu, boa noite, até mais, boa semana, tchau, tchau.